Gênesis capítulo 4, versículo 14 até o 17. São as palavras de Caim. Amém? Caim disse assim: hoje me expulsas desta terra, e eu terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não serás assim. Não serás assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Então o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. E Caim teve relações com a sua mulher, ela engravidou, deu à luz a Enoque, e depois Caim fundou uma cidade ao qual deu o nome do seu filho Enoque. Amém? Até aí? Pode se assentar, fica à vontade. Glória a Deus. Irmãos, na semana retrasada, nós falamos sobre Caim, como um homem fugitivo e errante no caminho. Nós falamos que o seu lugar de origem era o seu lugar de destino, porque ele fugiu, o homem fugitivo fugiu de Deus, tentando encontrar um caminho, mas o único caminho para o homem é o caminho de volta para Deus. Nós falamos que a linguagem humanista desse mundo é a busca pela felicidade a qualquer custo, aqui e agora. E a felicidade aqui e agora é só um relance daquilo que será para sempre na eternidade. Falamos que todos nós estamos correndo atrás da felicidade que não existe aqui. Por mais que o homem tente ser feliz aqui ele vai viver momentos de felicidade. Provérbios 14:12, o salmista sábio Salomão escreveu que há um caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dos seus caminhos são caminhos de morte. Porque a verdadeira vida não está no caminho que o homem predeterminou para ele mesmo, mas a vida está no caminho de volta a Deus. Por isso que Jesus veio para balizar o caminho de volta para Deus. Quando o homem criou, quando Deus criou o homem, Ele deu para o homem um lugar chamado Éden. A palavra Éden significa lugar de prazer. O que Deus ordenou para o homem fazer quando Ele colocou o homem lá no Éden? Quem sabe? Qual foi a única ordem? O chamado de Deus para o homem fazer alguma coisa: cultivar a terra e guardar a terra. Era só isso que o homem tinha que fazer. O DNA relacional é cultivar e proteger, cultivar e guardar. Esse é o DNA relacional. É a ordem ministerial, é o chamado para todo homem. Quando o homem ele perde a capacidade de cultivar, ele vai se tornar um predador. Quando o pecado entra, o homem perde a capacidade de ser um cultivador e ele se torna um predador, um consumidor, um materialista, onde tempo é dinheiro e dinheiro é produção. Irmãos, para Deus o tempo é vida. Grave isto. Para Deus, tempo é vida. E vida é relacionamento.
O homem agora, ele deixa de ser um cultivador para se tornar um produtor operacional. Então Caim, o homem separado de Deus, ele abandona a sua função de cultivador da terra e ele vai fazer o quê? Construir uma cidade para si. Romanos 1:12, ou melhor, 25, diz: mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura mais do que o Senhor, que é o Criador. Isso é o homem caído. Mudou a verdade em mentira. Significa que o homem afetou a ordem natural de todas as coisas que Deus criou. E a ordem original de Deus ao homem é: cultive as relações, e o Senhor, que é o arquiteto do universo, Ele é o arquiteto de todas as coisas criadas, Ele constrói a cidade para os homens. A ordem de Deus para nós é: constrói relações. Constrói relações que Deus edifica a cidade. Posso ouvir um amém? Por isso que quando Deus levanta Abraão, ele é chamado de peregrino na terra. E Abraão, quando morreu, a Bíblia diz que ele viu a cidade cujo fundador e o arquiteto é Cristo. Cara, isso é muito forte. Abraão viu o fundador e o arquiteto, que é Cristo. Um homem como Abraão, que a única coisa que ele fez na sua vida foi levantar altares. Abraão nunca construiu nada. E o que é que significa levantar altar? Levantar altar significa queimar na terra o pecado, abrindo porta onde Deus possa novamente se relacionar com o homem. É isso que define levantar altares. É dizer para Deus que nada mais importa nesse mundo, mais nada faz sentido aqui se Ele não estiver aqui. Aí Abraão investiu a sua vida toda em relacionamento. E era isso que o homem tinha que fazer desde o princípio. Por isso que Abraão é chamado de pai de multidões, porque Deus levanta esse homem como paternidade para restaurar um modelo original de uma ordem original. Então toda a história na Escritura vai sinalizar um caminho de volta para o original, um caminho de volta para a origem, um caminho de volta a Deus. Por isso que se você ler Apocalipse, ele vai terminar como era em Gênesis, no início. Como? No cultivo das relações. Só que o pecado desencadeou uma coisa: o abandono das relações e a construção de cidades. As pessoas deixaram de priorizar umas às outras e passaram a viver pelos seus interesses como predadores. E aí o homem não pensa mais no outro, ele pensa em si. O seu interesse está sempre na frente. Sabe o que assusta? É que eu vejo uma igreja evangélica no mundo que não acredita em cultivar as relações como uma missão dada por Deus. Nós vemos uma igreja que se diz evangélica no mundo tentando salvar a cidade dos homens. E a cidade dos homens, grave, por favor, grave isto: a cidade dos homens não tem salvação. Por aqui não ficará pedra sobre pedra.
Deus destruiu com água a cidade dos homens e prometeu destruir com fogo nos últimos dias. A Bíblia fala que há 4 juízos de Deus: peste, fome, devastação da natureza e violência. São os 4 cavalos do Apocalipse. O dilúvio foi um juízo ambiental, foi devastação da natureza. E nos últimos dias ele falou que ia destruir a terra com quê? Com quê? Com fogo. E quer saber de uma coisa? Olha para a ciência. A terra está cada vez mais quente. A ciência já prevê esse juízo. A destruição da camada de ozônio está prevendo esse juízo. As geleiras descongelando já estão prevendo este juízo. E os homens estão tentando edificar um projeto falido chamado Cidade dos Homens. Ao invés de nós cultivarmos os relacionamentos, que é o que vai nos colocar dentro da cidade que Deus já preparou. Porque a cidade dos homens é a terra de gente condenada, é a terra de fugitivo, gente que está fugindo de Deus. Por isso que Caim, irmão, ele é a sombra que reflete todos os outros filhos de Adão, incluindo eu e você como humanidade. Quem era Caim? Um condenado. E o que ele construiu? Uma cidade. Porque o homem vazio de Deus, ele sente o peso da infeliz condenação do vazio, porque o vazio é a maior condenação que você pode ter na sua vida, a ausência da presença de Deus. Então ele constrói uma cidade por causa do medo que ele sente, por causa do vazio que ele tem, e agora ele quer se sentir seguro, protegido dessa condenação de morte, e uma forma dele tentar preencher esse vazio que a condenação deixou é construindo uma cidade. Quanto mais coisas eu tiver, mais seguro eu me sinto. Quanto mais dinheiro, quanto mais bens eu tiver, mais segurança, mais o meu futuro está garantido. É assim que pensa o homem que tenta construir cidades. Irmãos, e é justamente naquilo que você mais tem medo é o que vai te encontrar. Lembra de Jó? O que eu mais temia me sobreveio. É um homem justo, íntegro, tal, mas tinha medo. Tinha medo de passar por aquilo. Porque a busca pela estabilidade terrena, a busca por momentos de prazer, de alegria, de felicidade, é simplesmente resultado do medo da morte de alguém que está fugindo de Deus. Você está pegando isso? É uma ilusão. Irmão, que pastor em sã consciência fala um trem desse para a igreja? Porque é o contrário que a galera está pregando aí. Venha buscar a felicidade. Eu venho aqui dizer para você que é ilusão. Por quê? Porque nós estamos condenados à morte pelo pecado. O homem diz, eu vou construir uma cidade. Para quê? Para me sentir seguro. Para tentar fugir da condenação. Só que não tem jeito. A morte vai chegar. Não importa o tamanho da sua mansão. Dinheiro no mundo nenhum pode segurar ou reter a morte. Por isso que Mateus 24:37, palavras de Jesus, e como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem.
Como é que as pessoas viviam nos dias de Noé? Versículo 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia então que Noé entrou na arca. Como eles viviam? Viviam bem. O povo não era triste. Viviam a nostalgia da felicidade momentânea. Porque eles achavam que através da vida boa poderiam ter uma vida feliz. Você acha que através da vida boa você tem uma vida feliz? É isso? Por isso que você frustra sempre. Por isso que você tem decepção no seu trabalho. Por isso que você tem decepção no seu casamento, na família, na política, nas amizades. Porque quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, a única decepção que você tem é com você mesmo e com mais ninguém. A decepção porque você descobre, quando você tem um encontro com Deus, você descobre a sua natureza caída. Você percebe que você está correndo o sentido contrário da vida. Porque a felicidade aqui é só um relance da eternidade. Que você só pode encontrar essa verdadeira felicidade no caminho de volta a Deus. Versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio. Não perceberam o quê? Porque enquanto eles comiam, bebiam, davam-se em casamento e festejavam e tinham a nostalgia do momento, Enoque pregou para eles. Pregou arrependimento. Noé pregou para eles. E pregou arrependimento. Porque Deus sempre fala antes de qualquer juízo acontecer, Deus sempre avisa. E Deus falou através desses homens. Deus falou que a vida está no caminho de volta para casa, onde é a sua origem. Noé era um homem que cultivava uma relação com Deus. E ele vivia no meio de uma geração que construía cidades para si mesmo. Quando Noé sai a primeira vez da arca, o que ele fez? Ele foi construir cidades ou ele foi oferecer sacrifícios? Quem já leu a Bíblia? Irmãos, Noé é um cultivador. Ele não é um fundador de cidades. E oferecer sacrifícios é queimar na terra para que os céus venham fazer na terra assim como é nos céus. Eu vou repetir. Queimar sacrifícios aqui é você clamar para que os céus venham, para que Deus faça na terra como é no céu. Oração modelo. É entender que nada será para sempre sem Deus. Nós queremos um casamento perfeito, quem não quer? Hã? Quer uma notícia? O casamento perfeito é só quando ele voltar. Nós queremos uma família feliz. Quer uma notícia? Uma família feliz é só quando ele voltar. Por isso, irmãos, quem que é o pastor que vai dizer um negócio desse aqui? Eu acho que eu sou o único, que fala um trem desse. Mas vou falar. Por isso, desista da felicidade aqui. Não, abrace esperança aqui. Para ter felicidade lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque a promessa de Deus é que aqui você vai viver pela esperança
e não pela felicidade. Esperança da verdadeira felicidade que está na eternidade. Por isso que tudo aqui é momentâneo. A palavra-chave aqui para nós é esperar. Esperar o quê? Esperar que o momento acabe. Porque o momento aqui vai acabar. A felicidade aqui é um vento que sopra. Seja qualquer química que te faz feliz, eu te garanto, passa. Seja o sexo, passa, seja as drogas, passa, seja dinheiro, elogio, reconhecimento. Sabe o que Salomão disse? É vaidade, porque passa. Agora se liga nisso aqui, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Então ele saiu, sem saber para onde ia. Então, pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Vou repetir essa parte. Pela fé, habitou na terra da promessa, mas habitou como em terra alheia, morando em cabanas como Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque Abraão esperava, que vem de esperança. Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, a qual o artífice, o construtor é Deus. Meu Deus do céu. Ele nutria uma esperança, ele esperava numa espécie de terra prometida que tem caráter celestial, cujo arquiteto, construtor é o próprio Deus. Em outras palavras, Abraão não teve ambição nenhuma, porque ele viu a cidade de Deus. Por isso que Jesus disse em João 8,56, palavras de Jesus, ele disse: Abraão, vosso pai, se alegrou, porque ele viu o meu dia, e quando ele viu, ele se regozijou. Quando que Abraão viu o dia de Jesus, irmãos? Onde é que Jesus encontrou esse momento que Abraão viu o seu dia? Por isso que o livro de Hebreus diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, cujo construtor é Cristo. Ele habitou numa terra que Deus deu para ele, mas como se não fosse dele. A terra é sua, Abraão. Pá, pega. E Abraão pisou como se fosse uma terra estranha. Peregrino em terra alheia. Por quê? Porque ele viu uma terra. Ele viu um lugar cujo construtor e o arquiteto é Cristo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A nossa carnalidade é que a gente quer privatizar tudo. E aí o casamento, por exemplo, não tem mais a ver com doação. Sabe? Eu me doar pelo outro. O casamento agora tem a ver com o outro me fazendo feliz. Eu estou privatizando. Aí eu reclamo da incompatibilidade de gênero. Não, pastor, eu não posso ficar mais casado porque nós não bate bem assim, não tem compatibilidade, ela pensa de um jeito, eu penso do outro. Mas o que seria compatibilidade de gênero para você? O que seria? Gostar do que você gosta? Fazer tudo o que você quer que faça? Fazer o que você gosta de fazer? Porque isso é só pagando, meu amigo. E olhe lá, porque tem uma hora que a conta sobe.
Uma hora a conta sobe. E isso nunca será uma relação de verdade. Então os nossos relacionamentos se tornaram monetários, utilitários, prostituídos. Porque nós só queremos ser felizes. Até as pregações hoje, as profecias que nós vemos nas igrejas evangélicas são voltadas ao individualismo. Não é mais Deus falando a sua palavra. É o homem dizendo em nome de Deus coisas que diz respeito a ele mesmo, a si mesmo. É a privatização até da profecia. Eu determino pela fé. Você já viu gente dizer isso? Aí nós estamos vivendo no meio, conforme a profecia dos últimos dias, o espírito de Jezabel. Por que Deus levanta Elias nos últimos dias? Porque o espírito de Jezabel é levantado nos últimos dias. E quem combateu Jezabel foi Elias. Agora preste atenção, porque muita gente acha que o espírito de Jezabel é o batom vermelho, que o espírito de Jezabel é a roupa sensual, que o espírito de Jezabel é promiscuidade. Irmãos, o espírito de Jezabel é sedução. O amor é doação, Jezabel é sedução. E nós estamos debaixo da sedução da conquista. É o que você vê por aí. Crescer, tocar o mundo, ser importante em nome de Jesus. Ir para as nações, viajar o mundo em nome de Jesus. O foco de muita gente é o marketing digital. É a busca da autossatisfação pessoal naquilo que nós confundimos com obra de Deus. Isso é espírito de Jezabel, isso é sedução. A maioria, escute, a maioria dos caras que saíram na sedução de tocar o mundo, perderam suas casas, perderam suas famílias, perderam seus filhos, perderam o casamento. Olha para Abraão. Abraão não construiu nada. Abraão só cultivou a família enquanto peregrinava na terra. E olha o que Deus diz para Abraão, Gênesis 12:2. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente lê isso aqui e fala assim: eu quero isso, Jesus, oh glória, eu recebo essa palavra. Mas o que esse cara construiu? O cara que recebeu essa palavra fez o quê? A única coisa que ele fez foi construir família. Olha Gênesis 18:19, Deus falando com ele: portanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes, acerca de que conservem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo, o que é direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre eles as bênçãos de Abraão, tudo quanto lhe tem prometido. Irmãos, ele ordenou a casa, instruiu os filhos, porque era isso. Abraão era um cultivador, ele não era um construtor de cidades. E só com isso, ele tocou as nações de todos os tempos. E está sendo alvo dessa pregação hoje. Um peregrino que entendeu que aqui é só uma passagem, que aqui é para construir o relacionamento,
que Deus constrói a cidade, porque Ele já é o arquiteto da cidade. Agora pensa comigo, qual que é a diferença de Abraão e Ló? Você lembra que Deus falou para separar do Ló? Que Abraão saiu da terra, o sobrinho foi junto, Ló, e eles estavam tendo conflito, porque os dois tinham gado e tal, deu aquele problema por causa de dinheiro, aquela coisa humana, mesquinha do homem. E Deus fala assim, separa do Ló, manda ele embora, você vai para um lado e vai para o outro. E aí ele olhou para um lado, a campina verde, um lugar de próspero, bonito e tal, do outro lado, deserto. Abraão deu para ele o privilégio da escolha. Fala, se quiser ir para cá, eu vou para cá. Se você escolher esse lado, eu vou para o outro. Deus mandou a gente separar. Ló escolheu a campina da cidade de Sodoma. Abraão não reclamou de seguir pelo deserto. Por que ele não reclamou de seguir pelo deserto? Porque ele era um cultivador de família. Ló queria a cidade. Abraão só queria cultivar a família. Então o que aconteceu? A morte visitou a cidade dos homens, a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló perdeu toda a sua família. Grave o que eu vou te falar aqui agora. Quando você procura um lugar aqui, você está no caminho errado. O nosso lugar é o caminho de volta para Deus. Aqui nós somos apenas peregrinos que está a caminho de volta, atravessando um caminho de volta a Deus. Como que se percorre esse caminho? Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Como é que eu percorro o caminho? Com as palavras de Jesus. Amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus é o balizador do caminho. Aqueles que ouvem as minhas palavras e a executam, está entendendo? É como quem fundou a casa na rocha. E tudo que Jesus ordenou foi cultivar relacionamentos. O Sermão da Montanha todinho fala de relacionamento. De como nós devemos agir quando as pessoas nos contrariam, de como nós devemos agir quando as pessoas nos ofendem, de quando as pessoas nos traem, de quando as pessoas nos ferem. Tudo que a gente tem que fazer diante da contrariedade de uma natureza caída nesse mundo. O Sermão da Montanha ensina que os bem-aventurados são pessoas maltratadas, gente injustiçada. Porque quando você age com misericórdia, com amor, com longanimidade, com benignidade, com aqueles que agiram de maldade, você está pregando. E não tem melhor pregação do que a atitude. A manifestação da palavra é melhor do que pregar a palavra. Se mover pela palavra é melhor do que você conhecer a palavra e só falar a palavra. 99% das pessoas que abraçaram a missão estão fora do propósito de Deus. Jesus disse em Lucas 16:9: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, porque quando essas vos faltarem aqui, eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Não, presta atenção nessas palavras. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. O que é a riqueza da injustiça? São os bens desse mundo, as coisas materiais dessa terra. Jesus falou: granjeai amigos com os recursos desse mundo. Transforme os recursos desse mundo em pessoas.
Porque quando faltar aqui para você, fica tranquilo. Ele vos receberão nos tabernáculos eternos. Isso se transforma em eternidade para você. 99% das pessoas estão tentando construir cidades. 99% das pessoas estão em busca de uma plataforma. 99% das pessoas buscam um espaço para si, um lugar que traz para si estabilidade. Não estão cultivando as relações. Por isso as relações se tornam utilitárias, as relações se tornam interesseiras, dependendo da plataforma que o cara possui. Você me interessa. Do contrário, você não é ninguém, não serve para nada. Né? Um pastorzão lá, empresário? Não, empresário. Muita grana. Você é meu irmão. Já vou lançar uma profecia para você. Segura aí. Pá. Aí o irmãozinho chega de busão. Vem de longe para cultuar na igreja de busão, sofrido, tal. O pastor nem olha na cara. O pastor queria conversar com o senhor. Marca um horário lá. Conversa lá com minha secretária lá, que nunca vai chegar esse dia, a gente vai sentar e conversar. Nunca tem tempo. E é feio pra caramba, né? Porque pastor, mas isso aí é a natureza do homem, irmãos. Isso é o ser humano caído, em todas as esferas de relacionamento. Sabe por quê? Porque essa geração está precisando de peregrinos aqui. Não de gente que quer ser protagonista da história. Tem gente tentando ser o bom samaritano da história. Mas se existe um lugar para mim e para você na história do bom samaritano, é a hospedaria. Porque nós somos chamados para cultivar as relações. Está cheio de gente tentando tocar o mundo, mas nem sabe para onde está indo. Eu vejo jovens começando o ministério de uma forma agitada, gente ansiosa, pensando em fazer agenda, pensando em viajar o mundo, pregando, cantando, fazendo a obra de Deus, porque tudo isso é glamuroso, é prazeroso. Mas eu tenho algumas perguntas para te fazer repensar e refletir sobre o ministério. Primeiro, esses aí são os sonhos de Deus ou são os nossos sonhos? Pensa. Somos peregrinos e cultivadores de relações ou nós estamos tentando construir uma plataforma para nós mesmos? Queremos um lugar na cidade dos homens ou nós estamos em um lugar que cultiva a família? Estamos buscando estabilidade naquilo que a gente faz ou simplesmente nós estamos valorizando uns aos outros? Será que a nossa visão se espelha em cidade de homens, plataformas? Ou nós ansiamos pelo céu de glória, pela eternidade com Ele? Sabe, irmãos, a grande maioria das pessoas está presa na ideia da sedução. É o espírito de Jezabel. Por isso que a profecia de Malaquias para os últimos dias é Malaquias 4:5. Eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não fira a terra com maldição. Olha, irmãos, a unção de Elias é para cultivar relações, é para gerar arrependimento e reconciliação de pais, filhos e pais. Eu vou traduzir: família.
Não esse evangelho da sedução, onde tudo é atraente, onde nós estamos em busca da cidade dos homens, onde até o nosso sofrimento é egoísta. Por que egoísta? Porque nós sofremos por coisas aqui, irmãos. Nós deveríamos sofrer porque ansiamos pela eternidade, não por coisas aqui. Ué. Quer um texto bíblico para ficar melhor? Romanos 8,18. As aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Eu vou traduzir, sabe o que ele está dizendo? As aflições desse tempo presente não são nada. Em outras palavras, para com isso. Esse sofrimento aí não se compara. Sabe quando alguém está assim? Eu não me conformo. Ai meu Deus, minha vida. E aí alguém vem e chacoalha. Para, cara. Você está doido. Você está chorando por nada. Olha para a eternidade. Por que você está chorando? Isso não é nada. Perto da eternidade, meu Deus do céu. Entendeu? É isso que a Bíblia está dizendo. As aflições desse tempo não podem se comparar com o eterno peso de glória. Mas por que a gente está sofrendo? Porque a gente é egoísta. É o nosso eu. Sabe a criança mimada? Eu quero. E Deus vem falando, não é do seu jeito. Para te ensinar a depender dEle. A viver por Ele. Irmão, isso vai muito na contramão do que a igreja evangélica fala hoje. Normalmente as pessoas vão para uma igreja porque elas querem ser massageadas nos seus ideais, nos seus sonhos pessoais, nos seus objetivos de vida. E aí o pregador, o líder, sei lá das quantas, vai dizer tudo que as pessoas querem ouvir. E elas saem avivadas. Estou avivado da igreja, que culto maravilhoso e tal. Mas não é o evangelho. Esse aqui que eu estou pregando para vocês é a verdade do reino. É você se apaixonar por Deus ao ponto de você voltar à origem. Quem é a minha origem? É Ele. Quem eu sou na origem? Eu sou dEle. Por Ele. Para Ele. Não tem mais nada a ver comigo. Tem a ver com Ele. Aí eu olho para o sentido da minha vida. Quando que a minha vida tem sentido? Quando eu estou incluído nas relações. Foi o que eu preguei semana passada. Identidade, você conhece quando conhece a Deus, você se conhece, porque a identidade é a minha origem. A minha natureza é transformada à mesma natureza de Cristo. Qual que era a natureza de Cristo? Sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, habitou entre nós, deu sua vida por nós. A natureza de uma entrega, a natureza de quem ama. E se você está vivendo a natureza de Cristo, porque você encontrou a identidade, você cumpre o propósito. Porque o propósito, o cumprimento de todo o propósito de Deus está no cultivo das relações. Porque agora o meu alvo de ministério, o meu alvo do chamado de Deus na minha vida é o outro. Não tem a ver comigo. Não é minha agenda. Não é o meu dom. Não é subir aqui e falar bonito. E saber que para isso a gente tem técnicas. Irmãos, houve um tempo na minha imaturidade que eu queria subir no púlpito mais qualificado possível para tocar as pessoas de forma que elas gostem da reunião. E aí para isso tem uma série de coisas, colorido da voz, entonação, movimento do corpo, jargões, frases preparadas. E aí as pessoas ficam emocionadas e tal. E você fala, pô, será se isso é unção ou adrenalina? Pensa. A unção está no rasgar do coração.
Às vezes a adrenalina que é criada, ela está criada. Ela é uma sensação produzida por um sensacionalismo que é confundido com unção. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu sonho com o tempo. Olha, irmãos, eu não quero uma igreja de críticos, porque tem gente que só sabe criticar. Os teólogos da crítica. Não é isso. Eu sonho com uma igreja que tem discernimento de espírito. Um povo que consegue discernir um culto onde existe o rasgar do coração, onde existe realmente uma entrega. Uma reunião onde a palavra de Deus realmente está sendo pregada. Eu sonho com um tempo que você não vai conseguir comer mais qualquer comida. Que não é mais qualquer um que vem, pai. E você fala, não, isso aí não me alimenta mais. Eu sonho com esse tempo. Olhe para a vida de Abraão, pelo amor de Deus. Abraão era estrangeiro. Estrangeiro aonde? Na terra que era dele. A terra era dele. Deus disse: dar-te-ei esta terra, onde alcançar a sua visão. Ele estava no cume do monte, enxergando toda a campina, todo lugar distante. E Deus disse: eu te darei. Só que esse cara era peregrino, estrangeiro, na terra que era dele. Por quê? Porque tem hora que você é estrangeiro e tem hora de você ser governante da terra. Presta atenção. Aqueles que estão tentando ser governantes, quando deveriam ser estrangeiros, o que eles serão quando chegar a hora de ser governantes? Quer que eu pergunto de novo, só para você pensar? Irmão, aquelas pessoas que estão tentando ser governantes, quando deveriam ser estrangeiros, quando chegar então a hora de ser governantes, o que eles serão? Estrangeiros. Já pensou? Quando a nova Jerusalém descer do céu, eu não sei se a igreja vai subir, se o céu vai descer, para mim não importa. Mas chegar aquele momento que é para você ser governante, você virar estrangeiro. E ele fala assim: não te conheço, não sei nem quem você é. Lucas 19:16 diz: e veio o primeiro dizendo: Senhor, guardei a tua mina que rendeu 10 minas. Cultivador, você é cultivador, aleluia. Então ele bem disse: servo bom, pois no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades te darei autoridade. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. E se você está tentando pertencer aqui, quando vier aquilo que é para sempre, quando vier aquilo que é eterno, você não vai pertencer. Glória a Deus, obrigado. Alguém mais? Por isso que o lance é esperança. Onde está a nossa esperança? Por que, irmão, tanta correria? 1 Coríntios 15:19. Se nós esperamos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens e somos dignos de compaixão.
Mas o fato é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia daqueles que dormiam, visto que a morte veio por meio de um homem, e também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando Ele vier, os que lhes pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus ao Pai, depois de ter destruído todo domínio e toda autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e o último inimigo ser destruído é a morte. Irmão, Ele nos fez herança e nos fez herdeiros. Parece um paradoxo, mas não é. É uma relação. Efésios 1:13, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês se tornaram selados com o Espírito Santo da promessa, e que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Irmãos, uma pessoa da Trindade foi nos dada como garantia. Ele nos deu o Espírito Santo, uma pessoa que é parte da pessoa de Deus, a Trindade Santa, foi nos dada como penhor. Olha aqui, vocês foram selados com o Espírito Santo, que é a garantia. Sabe o que é isso? É como um penhor, irmão, é como um penhor que foi colocado na sua mão como garantia de que você é dele. Espírito Santo. Agora pensa comigo, se nós recebemos o Espírito Santo, e eu vou falar um negócio para você, irmão, quem não provou ainda, está perdendo tempo. Isso é uma coisa poderosa, não tem nada nesse mundo que pode preencher o que o Espírito Santo preenche, sabe? Sabe aquela canção que diz, quem já pisou no santo lugar, não sabe viver em outro lugar? Cara, quem provou da presença de Deus, do dom celestial, da presença do Espírito Santo na sua vida, isso é magnífico, isso é poderoso. Isso me encontra, me coloca num lugar de propriedade, de plenitude. Se só o Espírito Santo é o penhor, imagine o resto. Porque você recebeu o Espírito Santo como penhor. Imagina o resto. Tem gente que fala assim, eu vou, lá vai ter ruas de ouro, pá e tal. Rua de ouro não é nada. Nada comparado ao casamento com Cristo. Nada. A felicidade é uma relação eterna de amor com Cristo. O pai do filho pródigo não se importou com o dinheiro que ele perdeu. Que ele deu dinheiro para o filho foi, gastou tudo, perdeu tudo, pá, tal. Voltou sem nada. O pai não estava nem aí com dinheiro, irmão. Dinheiro não é nada. Mas ele se alegrou quando o filho voltou para casa. Porque não tem a ver com coisas. Não tem a ver com coisas. Tem a ver com voltar para casa. Entendeu? Tem a ver com voltar para o seu lugar. Filipenses 3:20. A nossa pátria está nos céus, onde nós também aguardamos um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa pátria.
Quantos de nós estamos ansiosos por coisas aqui? Quantas pessoas talvez entraram aqui nessa manhã, cheio de dúvidas, cheio de ansiedades no coração, querendo uma resposta de Deus, quem sabe em uma circunstância que você está vivendo, em uma dor que você está passando, em um sofrimento egoísta de quem só quer mudar aqui e agora. Aí Deus trouxe você aqui para tomar uma surra de vassoura. Sabe, surra de pai, de mãe? Aquela surra de vassoura, de pedaço de fio. Quem já apanhou assim? Essa geração não sabe o que é isso, né, irmão? Sabe ou não? Sabe não, né? Que o pai pega a cinta e bate logo com o lado da fivela mesmo, assim, que é para pegar. Não é? Não, misericórdia, agressão, dá até polícia hoje. Pois é, mas Deus é o Deus da antiguidade. Aí você vem aqui, toma uma surra, e Deus fala para você, teu sofrimento é egoísta. E você só quer que o pai passe a mão na cabecinha assim, né? Fala assim, tadinho. Deus quer forjar você em autoridade, irmãos. Deus que passa a mãozinha na sua cabeça não é o Deus vivo. O Pai que é Pai, Ele exorta, corrige e castiga o filho que ama. Então não espere modernidade de Deus, que Deus não vai vir com modernidade. Deus, nele não há mudança, não há sombra de variação. E não precisa mudar, porque o padrão dele é perfeito. Já está atualizado desde a eternidade. Entrega seu coração para Ele nessa manhã. De verdade. Abre mão dos seus anseios, sabe? Suas inquietações. O seu choro, sua dor. Coloca tudo no altar e fala, Pai, eu sou egoísta, me perdoa, eu quero ser o que o Senhor quer. Eu quero viver o que o Senhor quer. Eu quero ser um instrumento para o teu louvor. O que eu quero não importa mais, me perdoe, Senhor. Os meus caminhos são caminhos de morte. Quer continuar nos seus caminhos? Vai dar ruim. Vai dar errado. Flua nele.